Capítulo 3 Cornualha, 2003. O sol passava por entre as folhas e Sadie corria tanto que seus pulmões imploravam para que ela parasse. Mas ela não parou, correu ainda mais, saboreando a tranquilidade de seus passos. O baque ritmado, o eco fraco, causado pela terra úmida e coberta de musgo e pela densa mata pisoteada. Os cães tinham sumido na trilha estreita havia algum tempo, focinhos colados ao chão, deslizando como traços de melaço, através dos espinheiros de ambos os lados. Deviam se sentir mais aliviados do que ela pelo fato de a chuva finalmente ter parado e estarem livres. Sadie se surpreendia com quanto gostava de ter os dois ao seu lado. Havia resistido quando seu avô lhe sugerira pela primeira vez, mas Bertie, já desconfiado da chegada repentina à sua porta, desde quando você tira férias, se mostrara teimoso como sempre. Aqueles bosques têm partes muito densas e você não está acostumada com eles. Não demoraria muito a se perder. Quando ele começou a falar sobre pedir a um dos rapazes locais que se encontrasse com ela para acompanhá-la, lançando-lhe um olhar que dizia que estava prestes a fazer perguntas às quais ela não queria responder, Sadie rapidamente concordou que os cães poderiam correr com ela. Sadie sempre correra sozinha. Fazia isso desde muito antes de o caso Bailey estourar e sua vida em Londres desmoronar. Era melhor. Havia pessoas que corriam para se exercitar, aquelas que corriam por prazer, e havia Sadie, que corria como alguém tentando escapar da própria morte. Muito tempo antes, um namorado dissera isso a ela. Falara como uma acusação, dobrando o corpo na tentativa de recuperar o fôlego no meio de Hampstead Heath. Sadie dera de ombros sem saber por que isto poderia ser considerado algo ruim, e então soube com tão pouco pesar, a ponto de se surpreender, que os dois não dariam certo. Uma rajada de vento balançou os galhos, soprando as gotas de chuva da noite anterior em seu rosto. Sadie sacudiu a cabeça, mas não desacelerou. Rosas selvagens começavam a florescer nas laterais do caminho. Criaturas fiéis a seus hábitos, fazendo sua aparição anual entre as samambaias e os troncos caídos. Era bom que elas existissem. Eram a prova de que havia realmente beleza e bondade no mundo, como os poemas e os chavões diziam. Em sua linha de trabalho era fácil perder isso de vista. Saíram mais coisas nos jornais de Londres no fim de semana. Sadie dera uma olhada sobre o ombro de um homem no Harbour Café, enquanto ela e Bertie tomavam café da manhã, ou melhor, enquanto ela tomava café da manhã e ele tomava algum tipo de smoothie verde que tinha cheiro de mato. Era apenas uma notinha, uma única coluna na página 5, mas o nome Meg Bailey saltou aos olhos de Sadie e ela parou de falar no meio da frase, correndo avidamente o olhar pelas letras miúdas. O artigo não dizia nada de novo, o que significava que não houvera mudança. E por que haveria? O caso fora encerrado. A matéria era assinada por Derek Maitland. Nenhuma surpresa que ele ainda estivesse agarrado à história, como um cão com o osso de seu vizinho. Essa era a sua natureza. Talvez, de alguma forma, tivesse sido por isso que ela o escolhera. Sadie deu um pulo quando Ash saltou de trás das árvores e atravessou na frente dela, as orelhas batendo, a boca aberta e um sorriso largo e molhado.
Ela se esforçou para não recuar muito, cerrou os punhos, fincando as unhas na palma das mãos e correu ainda mais rápido. Não devia ler os jornais. Deveria estar dando um tempo de tudo isso enquanto se recompunha, e esperava que as coisas em Londres esfriassem. Conselho de Donald. Ele tentava protegê-la de ter o nariz esfregado na própria estupidez. Ela sabia disso, o que era atípico dele, mas de fato era um pouco tarde demais. A história aparecer em todos os jornais e nos noticiários de TV na época, e não tinha abrandado nas semanas seguintes, só aumentara o escopo de artigos relatando comentários específicos de Sadie a alegações frívolas da divisão interna da Met e implicações do acobertamento. Não era de admirar que Ashford estivesse zangado. O superintendente nunca perdia uma chance de alardear suas opiniões sobre lealdade, agitando as calças manchadas e dando aos detetives reunidos uma explosão carregada de saliva. Não há nada pior que um dedo duro, estão ouvindo? Se você tem um problema, resolva-o em casa. Nada é mais prejudicial para o departamento do que policiais soprando informações para pessoas de fora. Então, ele sempre falava enfaticamente que de todas as pessoas de fora, os piores eram jornalistas. O queixo de Ashford tremia com a força de seu ódio. Uns sanguessugas, todos eles. Graças a Deus, ele não sabia que tinha sido Sadie quem soprara esse dado em particular. Donald a acobertara, da mesma forma que fizera quando ela começou a cometer erros no trabalho. É isso que os parceiros fazem, disse ele naquele momento, afastando sua gratidão desajeitada com a grosseria habitual. Tornara-se uma brincadeira entre eles. Os pequenos lapsos em sua conduta habilmente exigente, mas essa última infração era diferente. Como oficial de investigação sênior, Donald era responsável pelas ações de seu departamento e, se esquecer de levar um bloco de anotações para um interrogatório, merecia uma zombaria inofensiva. Vazar informações de que o departamento encerrar uma investigação era coisa bem diferente. Donald soube que tinha sido ela assim que a história estourou. Ele a levara para tomar uma cerveja no Fox and Hounds e a aconselhar em termos que deixavam muito pouco espaço para discordância, que ela precisava sair de Londres. Devia tirar a licença a que tinha direito e ficar afastada até se libertar do que a incomodava. Não estou brincando, Sparrow, disse ele limpando a Lager do bigode espesso. Não sei o que está pegando com você ultimamente, mas Ashford não é idiota. Ele vai observá-la como um falcão. Seu avô está na Cornualha agora, não é? Para o seu bem, para o bem de nós dois, vá para lá e não volte até que tudo tenha se resolvido. Um tronco caído apareceu do nada e Sadie passou por cima, tocando-o com a ponta de seu tênis de corrida. A adrenalina se espalhou sob sua pele como calda quente. E, aproveitando-se disso, ela correu ainda mais. Não volte até que tudo tenha se resolvido. Era muito mais fácil falar do que fazer. Donald talvez não soubesse a causa de sua distração e falta de jeito, mas Sadie sabia. Imaginou o envelope e seu conteúdo escondido na mesinha de cabeceira do quarto de hóspedes da casa de Bertie. O papel bonito, a caligrafia floreada, o banho de água fria da mensagem ali dentro. Ela podia marcar o início de seus problemas naquela noite. 6 semanas antes, quando pisou naquela droga de carta,
sobre o tapete de seu apartamento em Londres. De início, foram apenas lapsos de concentração ocasionais. Pequenos erros que eram bem fáceis de encobrir, mas então viera o caso Bailey, aquela garotinha órfã de mãe e bum! A tempestade perfeita. Com uma última explosão de energia, Sadie se forçou a correr até o toco preto, seu ponto de retorno. Ela não diminuiu o ritmo até chegar ali, inclinando-se para a frente a fim de bater a mão na parte superior úmida, irregular, e em seguida desabou, as palmas das mãos nos joelhos recuperando o fôlego. Seu diafragma subia e descia e ela via estrelas. Sentia a dor e estava contente. Ash farejava por ali, na base de um tronco coberto de musgo, que se erguia da encosta íngreme e enlameada. Sadie bebeu avidamente da garrafa de água. Depois borrifou um pouco na boca aberta do cão. Acariciou-lhe os pelos escuros, suaves e lustrosos entre as orelhas. Onde está o seu irmão? Perguntou, ao que Ash inclinou a cabeça e a fitou com seus olhos inteligentes. Onde está Ramsay? Sadie correu os olhos pelo emaranhado selvagem de vegetação ao redor deles. As samambaias estavam se esforçando para crescer na direção da luz. Os caules, espiralados, se desenrolando em folhagens frondosas. O doce aroma de madressilva se misturava com o cheiro terroso da chuva recente, chuva de verão. Ela sempre amara aquele odor, ainda mais quando Bert lhe disse que era causado por um tipo de bactéria. Uma prova de que coisas boas podiam surgir de coisas ruins, se as condições certas fossem aplicadas. Sadie gostava de acreditar que isso era verdade. Eram bosques densos, e enquanto procurava por Ramsay, se deu conta de que Bert tinha razão. Era possível se perder para sempre em um lugar como aquele. Não Sadie, não com os cães ao seu lado, focinhos aguçados, treinados no caminho de volta para casa, mas outra pessoa, um inocente, a mocinha de um conto de fadas. Essa garota com a cabeça toda romântica poderia facilmente se embrenhar muito em um bosque como aquele e se perder. Sadie não conhecia muitos contos de fadas, nada além dos óbvios. Era uma das lacunas que ela reconhecera em sua experiência, em comparação com a de seus pares. Contos de fadas, diplomas, carinhos dos pais. Até mesmo o quarto da menininha de Bailey, embora esparsamente decorado, continha uma prateleira de livros e um exemplar bem surrado dos contos dos irmãos Grimm. Mas não houvera histórias de Era uma vez, sussurradas na infância de Sadie. Sua mãe não era do tipo que contava histórias, seu pai menos ainda. Os dois com igual e inflexível aversão a tudo que fosse fantasioso. Independentemente disso, como cidadã do mundo, Sadie tinha entendido o suficiente sobre contos de fadas para saber que as pessoas costumavam desaparecer neles e que, em geral, havia densos bosques envolvidos. Muitas vezes, as pessoas também desapareciam na vida real. Sadie sabia disso por experiência própria. Alguns se perdiam por desventura, outros por escolha. Os desaparecidos em oposição aos que fugiam, aqueles que não queriam ser encontrados. Pessoas como Maggie Bailey. Ela fugiu. Donald telefonara cedo no mesmo dia em que encontraram a pequena Caitlin sozinha no apartamento, semanas antes de encontrarem o bilhete, que provava que ele estava certo. É responsabilidade demais, acrescentou. Filhos, contas a pagar, a vida. Se eu ganhasse 1 libra a cada vez que vejo isso... Contudo, Sadie se recusara a acreditar nessa teoria. Tinha seguido uma vertente própria, aventando suposições,
fantásticas sobre o jogo sujo, o tipo que pertencia apenas a romances de mistério, insistindo que uma mãe não abandonaria sua filha assim, falando repetidamente sobre passar mais um pente fino nas provas e procurar a pista vital que tinham perdido. Você está procurando algo que nunca vai encontrar, disse Donald. Às vezes, Sparrow, não toda hora, mas às vezes, as coisas são tão simples quanto parecem. Como você, quer dizer. Ele riu. Abusada. E então seu tom se suavizou, tornando-se quase paternal, o que até onde Sadie podia ver era muito pior do que se ele tivesse começado a berrar. Acontece com os melhores de nós. Faça este trabalho por um bom tempo e pode acontecer de um caso entrar sob sua pele. Significa que você é humana, mas não que você está certa. A respiração de Sadie havia se estabilizado, mas Ramsay ainda não dava sinais. Ela gritou por ele e sua voz ecoou em lugares úmidos e escuros. Ramsay! 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 A última repetição fraca desapareceu do nada. Ele era o mais reservado dos dois cães, e ela havia demorado mais para ganhar sua confiança. Fosse justo ou não, era seu favorito por causa disso. Sadie sempre fora cautelosa com afeições fáceis. Era uma característica que também havia reconhecido em Nancy Bailey, a mãe de Meg, e ela suspeitava que fora o que as aproximara. Uma folia de, como era chamada, uma loucura 2, duas pessoas absolutamente sãs, incentivando uma a outra com a mesma ilusão. Sadie podia ver agora que fora isso que ela e Nancy Bailey tinham feito. Uma alimentara a fantasia da outra, convencendo-se de que havia mais no desaparecimento de Meg do que os olhos podiam ver. E era loucura. 10 anos na polícia, 5 como detetive, e tudo o que ela aprendera voou pela janela no momento em que viu aquela menina sozinha no velho apartamento, magra e delicada, iluminada à contraluz, de modo que seus cabelos louros bagunçados formavam um halo. Os olhos arregalados e atentos enquanto olhava para os dois adultos estranhos que haviam entrado pela porta da frente. Foi Sadie que avançou até ela, pegando suas mãos e dizendo, com uma voz tão clara e vibrante que não reconheceu: Oi, linda! Quem é essa na frente da sua camisola? Qual é o nome dela? A vulnerabilidade da criança, sua pequenez e sua incerteza acertaram em cheio o ponto que Sadie usualmente mantinha trancado contra a emoção. Durante os dias que se seguiram, ela sentiu a impressão fantasmagórica das mãozinhas da criança nas dela, e à noite, quando tentava dormir, ouvia aquela voz baixa e querida que dizia: Mamãe, onde está minha mãe? Ela fora tomada por uma necessidade feroz de fazer as coisas direito, de devolver a mãe à menina, e Nancy Bailey se provara a parceira perfeita. Mas Nancy podia ser perdoada por dar murros em ponta de faca, mostrando-se compreensivelmente desesperada por justificar o comportamento insensível da filha, aliviar o choque da neta por ter sido largada sozinha assim, além de suavizar a própria culpa. Se ao menos eu não tivesse saído com as amigas naquela semana, eu mesma a teria encontrado. Já a Sadie devia ter se precavido. Toda a sua carreira, toda a sua vida adulta tinha sido construída em cima da precaução. Ramsay chamou de novo. Mais uma vez, apenas o silêncio em resposta.
do tipo marcado por folhas farfalhando e água da chuva correndo ao longe em uma vala. Ruídos naturais que tinham a capacidade de fazer uma pessoa se sentir ainda mais sozinha. Sadie estendeu os braços acima da cabeça. O desejo de entrar em contato com Nancy era físico. Um grande peso dentro de seu peito, um par de punhos suados, apertando seus pulmões. Ela podia suportar a própria desonra, mas a vergonha que sentia quando pensava em Nancy era esmagadora. Ela ainda lidava com a necessidade urgente de se desculpar, de explicar que tudo fora um terrível lapso de julgamento, que ela nunca pretendera lhe dar falsas esperanças. Donald a conhecia bem. E Sparrow, suas palavras de despedida antes de mandá-la para a Cornualha, nem pense em fazer contato com a avó. Mais alto dessa vez. Ramsay, onde você está, garoto? Sadie ficou tensa e aguçou os ouvidos. Um pássaro assustado, o bater de asas pesadas na copa das árvores. Seu olhar foi atraído pelo emaranhado de ramos até a mancha branca de um avião desbravando o céu azul pálido. O avião seguia para leste, em direção a Londres, e ela observou seu avanço, com uma estranha sensação de deslocamento. Um insondável pensamento de que o turbilhão da vida, sua vida, continuava lá, sem ela. Ela não teve notícias de Donald desde que partira. Nem esperava ter, não de verdade, não ainda. Fazia apenas uma semana e ele insistira em que ela tirasse um mês inteiro de licença. Posso voltar antes se eu quiser, certo? Perguntara Sadie ao jovem do RH, a confusão dele deixando evidente que era a primeira vez que lhe faziam aquela pergunta. É melhor não, grunhira Donald mais tarde. Se eu vir você de volta aqui antes de estar recuperada, não estou brincando, Sparrow. Vou direto falar com Ashford. Ele faria isso, ela sabia. Estava se preparando para a aposentadoria e não deixaria que sua substituta arruinasse tudo. Sem nenhuma outra escolha, Sadie tinha feito a mala, enfiado o rabo entre as pernas e seguido para a Cornualha. Deixara o número do telefone de Bert com Donald, explicando que o sinal de telefonia móvel era um pouco falho e que tinha esperança de que ele a chamasse de volta. Um som baixo soou ao seu lado e ela olhou naquela direção. Ash estava de pé, rígido como uma estátua, olhando para o bosque além. Qual é o problema, garoto? Não gosta do cheiro da autopiedade? Os pelos do pescoço dele se eriçaram. As orelhas se mexeram, mas seu foco não mudou. Então, Sadie ouviu também ao longe. Ramsay, um latido, não de alarme, talvez, mas ainda assim incomum. Um instinto maternal pouco característico e vagamente perturbador tomara Sadie desde que os cães a haviam adotado. E quando Ash deu outro grunhido profundo, ela tampou sua garrafa de água. Vamos lá, disse batendo na coxa. Vamos encontrar seu irmão. Seus avós não tinham cachorros quando moravam em Londres, pois Ruth era alérgica. Mas depois que ela morreu e Bert se mudou para a Cornualha, ele tinha enfrentado dificuldades. Estou bem, dissera ele a Sadie ao telefone, numa ligação cheia de chiado. Gosto daqui. Fico ocupado durante o dia, mas as noites são calmas. Eu me pego discutindo com a televisão. E pior, tenho uma forte suspeita de que estou perdendo. Fora uma tentativa de tornar as coisas mais leves, porém Sadie ouvira sua voz falhar. Seus avós haviam se apaixonado quando eram adolescentes. O pai de Ruth fazia entregas para a loja dos pais de Bert em Hackney
e a partir de então eles se tornaram inseparáveis. O sofrimento de seu avô era palpável, e Sadie queria dizer a coisa perfeita para acalmá-lo. No entanto, as palavras nunca foram seu ponto forte, de modo que, em vez disso, sugerira que talvez ele tivesse mais chances se discutisse com um labrador. Ele riu. Disse que pensaria nisso, e no dia seguinte foi ao abrigo de animais. Do jeito típico de Bert, chegou em casa não com um, mas com 2 cães e um gato irritadiço a reboque. Pelo que tinha observado na semana desde que chegara a Cornualha, eles formavam uma família feliz, os 4, mesmo que o gato passasse a maior parte do tempo escondido atrás do sofá. Seu avô parecia mais feliz do que nunca desde que Ruth ficara doente. Mais um motivo para Sadie não voltar para casa sem um dos cachorros dele. Ash acelerou o passo e Sadie teve que se apressar para não perdê-lo de vista. A vegetação começou a mudar, ela notou. O ar estava ficando mais leve. Sob as árvores que rareavam, as amoreiras tinham aproveitado o sol mais brilhante, multiplicando-se e engrossando alegremente. Os ramos se agarravam à bainha do short de Sadie, enquanto ela empurrava seus nós. Se fosse dada a fantasias, poderia ter imaginado que estavam tentando detê-la. Sadie subiu a encosta íngreme, evitando grandes pedras espalhadas, até que chegou ao topo e se viu na borda do bosque. Fez uma pausa examinando a paisagem. Nunca tinha ido tão longe. Um campo de grama alta se estendia à frente e ao longe ela podia apenas distinguir uma cerca e o que parecia ser um portão torto. Para além disso, era mais do mesmo. Outro amplo espaço gramado interrompido em alguns pontos por enormes árvores com folhagem frondosa. Ela respirou fundo. Havia uma criança, uma menininha, sozinha no centro do campo, uma silhueta iluminada contra a luz. Sadie não podia ver seu rosto. Abriu a boca para chamar, mas quando piscou, a criança se desintegrou em pouco mais que um remendo de brilho amarelo esbranquiçado. Ela balançou a cabeça. Seu cérebro estava cansado. Seus olhos estavam cansados. Deveria ir ao médico para examinar essas moscas volantes. Ash, que tinha saltado à frente, olhou por cima do ombro para verificar o avanço dela e latiu alto quando percebeu que o esforço fora em vão. Sadie correu pelo campo atrás dele, afastando a vaga e indesejada ideia de que estava fazendo algo que não devia. A sensação não era familiar. Em geral, Sadie não se preocupava com esse tipo de coisa, mas os recentes problemas no trabalho a haviam assustado. Ela não gostava de ficar assim. Assustada. Ficava próximo demais de vulnerável para seu gosto. E Sadie decidira, anos antes, que era melhor marchar direto para o problema do que fazê-lo se esgueirar atrás dela. Quando chegou perto do portão, viu que era feito de madeira, esbranquiçado pelo sol, quebrado e pendurado nas dobradiças, emanando um tédio profundo que sugeria que estava assim havia muito tempo. Uma trepadeira cheia com flores roxas tinha se enrolado nas hastes, e Sadie precisou escalar por entre os pedaços de madeira curvos. Ash, mais tranquilo ao perceber que sua dona o seguia, deixou escapar um latido mais alto e saiu em disparada, desaparecendo no horizonte. A grama roçou os joelhos nus de Sadie, fazendo cócegas onde seu suor tinha secado. Algo naquele lugar a perturbava. Uma sensação estranha se apoderou dela, desde que subira pelo portão, uma inexplicável sensação de que as coisas não estavam certas.
Sede não se importava com pressentimentos, não havia necessidade de um sexto sentido quando os outros 5 eram usados corretamente. E com certeza existia uma explicação racional para a estranheza. Ela havia andado 10 minutos ou mais quando percebeu o que era. O campo estava vazio. Não eram árvores, grama ou pássaros que faltavam. Eles se encontravam por toda parte. Era todo o resto. Não havia nenhum trator arando os campos, nenhum fazendeiro remendando cercas, nenhum animal pastando. Naquela parte do mundo isso era incomum. Sadie olhou ao redor procurando algo que mostrasse que ela estava errada. Podia ouvir água corrente não muito longe e um pássaro, que parecia ser um corvo, a observava do galho de um salgueiro ali perto. Ela notou grandes extensões de grama alta e farfalhante, uma árvore retorcida ao acaso, mas nada de humano até onde os olhos podiam alcançar. Um brilho preto se moveu em sua visão periférica e Sadie se encolheu. O pássaro tinha se lançado de seu poleiro e cortava o ar em sua direção. Sadie se virou para evitar ser atingida e, logo em seguida, seu pé esbarrou em alguma coisa. Ela caiu de 4 em um trecho de lama molhada, sob o grande salgueiro. Olhou para trás, num ímpeto, e viu um pedaço de corda enrolado no pé esquerdo. Corda. O instinto, a experiência, talvez uma mistura horrível de antigas cenas de crime, fez com que olhasse para cima. Ali, amarrado ao redor do galho mais grosso da árvore, quase imperceptível, estava a outra extremidade desgastada da corda. Havia outra, igual ao lado, pendendo para o chão, onde se via o rastro de uma tábua de madeira úmida em decomposição. Então não era uma forca, mas um balanço. Sadie se levantou, limpou os joelhos enlameados e caminhou lentamente em volta da corda pendurada. Havia algo um pouco inquietante no resto, esfarrapado da atividade infantil, naquele lugar solitário, mas, antes que ela pudesse pensar mais, Ash se afastou de novo. Sua breve preocupação por Sadie, substituída pela urgente necessidade de encontrar seu irmão. Com um último olhar para as cordas, Sadie o seguiu. Dessa vez, no entanto, começou a notar coisas que tinha perdido antes. Uma faixa de teixos rebeldes à frente agora se reapresentava como uma sebe, negligenciada e selvagem, mas uma sebe. No horizonte setentrional, entre dois aglomerados densos de flores silvestres, podia-se distinguir o que parecia ser a extensão de uma ponte. O portão quebrado que ela havia atravessado não mais parecia uma divisão rudimentar entre dois espaços naturais, mas uma fronteira superada entre a civilização e o deserto. O que significava que o lote de terra que ela atravessava não era um campo improdutivo, mas um jardim. Pelo menos fora alguma vez. Um uivo veio do outro lado da cerca de teixos e Ash respondeu alto antes de desaparecer em um fosso na vegetação. Sadie fez o mesmo, mas parou de repente quando chegou ao outro lado. Um charco de água estagnada, escuro como tinta, jazia diante dela sem brilho, na quietude da densa clareira. Salgueiros formavam um anel ao redor da margem, e em seu centro se elevava um grande monte lamacento, uma espécie de ilha. Havia patos por toda a parte, fulicas e galinhas d'água também, e o cheiro era forte de uma imundície fértil. Era uma sensação estranha, os olhos das aves, escuros e brilhantes, mirando-a. Ramsay uivou de novo e Sadie seguiu seu chamado ao redor da margem úmida do lago.
décadas de sujeira de pato tornando-a viscosa sob os pés. Estava escorregadia e ela seguiu, cuidadosa, sob as árvores. Ash latia. De pé do outro lado do lago, em um cais de madeira, o focinho erguido para o céu enquanto dava o alarme. Sede afastou os ramos pendentes de um salgueiro, inclinando-se para evitar uma peculiar abóbada de vidro, pendurada em uma corrente comprida e enferrujada. Ela passou por mais 4 globos no caminho, todos igualmente nublados com sujeira, suas camadas internas com gerações de teias de aranha. Passou levemente a mão em torno da base de um deles, admirando seu estranho fascínio, imaginando seu propósito. O que seriam aquelas frutas estranhas penduradas lá entre as folhas? Quando chegou ao cais, Sede viu que uma das patas traseiras de Ramsay tinha quebrado a madeira podre e ficado presa. Ele estava em pânico e ela traçou seu caminho rapidamente, mas com cuidado através das tábuas. Ajoelhou-se acariciando as orelhas dele para acalmá-lo, enquanto verificava que não havia ferimentos graves, e considerava a melhor maneira de tirá-lo dali. Por fim, não conseguiu pensar em nada melhor do que pegá-lo no colo. Ramsay não ficou muito grato, arranhando as unhas contra o cais, latindo com dolorida indignação. Eu sei, murmurou Sede. Alguns de nós apenas não são muito bons em receber ajuda. Finalmente ela conseguiu libertá-lo, desabando de costas para recuperar o fôlego, enquanto o cão, encolhido, mas sem ferimentos, saltou do pier. Sede fechou os olhos e riu, quando Ash deu uma lambida agradecida em seu pescoço. Uma voz avisou que as tábuas podiam desmoronar a qualquer momento, mas ela estava exausta demais para lhe dar qualquer atenção. O sol já havia subido alto no céu, e o calor no seu rosto era uma bênção. Sede nunca fora do tipo meditativo, mas nesse momento entendeu do que as pessoas falavam. Um suspiro de satisfação escapou de seus lábios, embora satisfeita fosse a última palavra que tivesse escolhido para se descrever ultimamente. Podia ouvir a própria respiração, a pulsação bombeando sob a pele fina de suas têmporas, tão alto, como se ela tivesse uma concha na orelha para escutar o oceano. Sem nada para obstruir a visão das coisas, o mundo inteiro, de repente, pareceu vivo com os sons. A batida da água, lavando as estacas debaixo dela, os esguichos e o deslizar dos patos quando aterrissavam na superfície do lago, as pranchas de madeira que se dilatavam sob o brilho do sol. Enquanto ouvia, Sede tomou consciência de um zumbido por trás de tudo, como centenas de pequenos motores ligados. Era um som que significava verão, difícil de identificar de início, mas, por fim, ela percebeu. Insetos, um monte de insetos. Sede se sentou, piscando para a luz. O mundo ficou branco por um momento, antes de tudo se corrigir. As ninféias reluziam, azulejos em forma de coração na superfície da água, flores erguendo-se para o céu, como mãos bonitas estendidas. O ar que a cercava estava cheio de centenas de pequenas criaturas aladas. Ela se levantou e já ia chamar os cães quando algo, do outro lado do lago, chamou sua atenção. No meio de uma clareira iluminada pelo sol, havia uma casa. Uma casa de tijolos com 2 cumeeiras idênticas e uma porta sob um pórtico. Múltiplas chaminés erguiam-se do telhado e 3 níveis de vitrais piscavam de modo conspiratório ao sol. Uma trepadeira de folhas verdes e vorazes agarrava-se à face de tijolos da construção,
e pequenos pássaros voavam com afinco para dentro e para fora dos arabescos, criando um efeito de movimento constante. Sadie assobiou baixinho. O que é que uma grande senhora como você está fazendo num lugar como este? Ela só pensara isso, mas em sua mente sua voz soava estranha e indesejada, humor forçado, uma invasão na profunda exuberância natural do jardim. Sadie começou a contornar o lago em direção à casa. Sua atração era magnética. Patos e pássaros selvagens a ignoravam. Sua indiferença, combinando de alguma forma com o calor do dia, com a bruma úmida do lago, para reforçar a atmosfera de extravagante isolamento. Quando chegou ao outro lado, ela notou que havia um caminho, em grande parte invadido por espinheiros crescidos, mas que levava até a porta da frente. Esfregou a ponta de um tênis na superfície. Pedra. Provavelmente haviam sido castanho-rosadas, como as demais pedras locais nas construções da aldeia, mas o tempo e a negligência as escureceram. Ao se aproximar, viu que a casa tinha ficado tão abandonada quanto o jardim. Faltavam telhas, algumas delas partidas no chão onde haviam caído, e um dos vidros no último andar estava quebrado. Excrementos de aves cobriam os que restavam, e estalactites brancas pendiam nos peitoris, pingando nas folhas brilhantes abaixo. Como se quisesse reivindicar as impressionantes ruínas, um pequeno pássaro se lançou por trás do vidro quebrado, mergulhando em linha reta antes de corrigir depressa a direção e passar raspando pela orelha de Sadie. Ela se encolheu, mas se manteve firme. Eles estavam por toda parte, aqueles pequenos pássaros que ela vislumbrava do lago, entrando e saindo dos espaços escuros da trepadeira e chamando uns aos outros com piados urgentes. Não apenas aves. A folhagem também estava repleta de insetos de todos os tipos, borboletas, abelhas e outros cujos nomes ela não sabia, dando à casa uma aparência de animação constante, em desacordo com o seu estado arruinado. Era tentador supor que o lugar estivesse vazio, mas Sadie já fora chamada à casa de idosos vezes suficientes para saber que o aparente abandono costumava anunciar uma história triste lá dentro, uma aldrava de latão, com o formato da cabeça de uma raposa, pendia da porta de madeira lascada, e Sadie levou uma das mãos a ela, mas logo tornou a baixá-la. O que ela diria se alguém atendesse? Sadie dobrou os dedos um por um, pensando. Não tinha motivo para estar lá naquele dia. Nenhuma desculpa que pudesse dar. Uma acusação de invasão de propriedade era a última coisa de que precisava, mas, mesmo enquanto pensava nisso, Sadie sabia que especulava sem necessidade. A casa diante dela estava deserta. Era difícil pôr em palavras, mas havia algo em sua aparência, uma aura que dizia isso. Ela simplesmente sabia. Um painel decorativo de vidro tinha sido colocado acima da porta. 4 figuras de vestes longas, cada uma pintada contra um fundo que representava uma diferente estação do ano. Não era uma imagem religiosa, até onde Sadie sabia, mas o efeito era semelhante. Havia um ardor no desenho, uma reverência, ela supunha, que a fez pensar nos vitrais das igrejas. Sadie arrastou um grande vaso de planta para mais perto da porta e subiu cautelosamente na borda. Através de um grande pedaço de vidro transparente, vislumbrou um hall de entrada com uma mesa oval no centro.
Havia um vaso em cima da mesa, um jarro de porcelana em forma de bulbo, com flores pintadas, e ela estreitou os olhos. Um padrão dourado que serpenteava pela asa. Alguns ramos finos de algo frágil, salgueiro talvez, estavam dispostos ao acaso, dentro do jarro, e havia folhas secas espalhadas embaixo. Um candelabro, cristal, vidro, algo elegante, estava pendurado em uma rosa de gesso no teto, e uma larga escadaria com tapete vermelho desgastado subia em curva, seguindo para o fundo do hall. Havia um espelho redondo na parede à esquerda, pendurado ao lado de uma porta fechada. Sadie saltou do vaso. Um jardim desenhado se estendia pela frente da casa, ao lado do pórtico, e ela se embrenhou nele, os espinhos se agarrando à sua camiseta enquanto ela traçava seu caminho entre os arbustos. Havia um cheiro forte, mas não desagradável. Terra úmida, folhas em decomposição. Novas flores começando a tomar o sol do dia. E zangões grandes e gordos já estavam ocupados coletando o pólen de uma profusão de pequenas flores rosadas e brancas, amoras. Sadie se surpreendeu por desencavar esse conhecimento. Eram flores de amora, e em poucos meses os arbustos ficariam carregados de frutas. Quando se aproximou da janela, Sadie notou que algo tinha sido gravado no quadro de madeira. Algumas letras, um A, talvez um E, grosseiramente esculpidos e cobertos de musgo verde escuro. Deslizou os dedos pelos sulcos profundos, perguntando-se ociosamente quem poderia ter feito aquilo. Um pedaço de ferro curvo despontava por entre a densidade de plantas muito crescidas sob o peitoril, e Sadie puxou os ramos para o lado para descobrir os restos enferrujados de um banco de jardim. Olhou por cima do ombro para a selva que acabara de atravessar. Difícil imaginar que uma pessoa tivesse conseguido se sentar ali confortavelmente, olhando para o que então devia ser um jardim bem cuidado. Aquela sensação estranha, quase sinistra, surgiu de novo, mas Sadie a afastou. Ela lidava com fatos, não com sentimentos, e depois dos acontecimentos recentes, era bom se lembrar disso. Apoiou as mãos numa vidraça e pressionou o rosto contra ela, espiando pela janela. O quarto estava escuro, mas, quando seus olhos se ajustaram, alguns objetos começaram a se destacar no breu. Um piano de cauda no canto da porta, um sofá no centro, com um par de poltronas viradas para ele, uma lareira na parede mais distante. Sadie experimentou a sensação familiar e agradável de abrir a tampa da vida de outra pessoa. Considerava esses momentos uma vantagem de seu trabalho, mesmo que muitas vezes visse coisas horríveis. Sempre fora fascinada pelo modo como as outras pessoas viviam. E embora não fosse uma cena de crime e ela não estivesse em serviço como detetive, Sadie automaticamente começou a fazer anotações mentais. As paredes estavam cobertas por um desenho floral desbotado, rosa acinzentado com prateleiras que se curvavam ao peso de 1000 livros. Um grande retrato pintado estava de sentinela acima da lareira, uma mulher de nariz fino e sorriso misterioso. Na parte adjacente havia um par de portas francesas ladeadas por espessas cortinas adamascadas. Era provável que as portas antes levassem a um jardim lateral e o sol se derramasse através da vidraça em manhãs como aquela.
lançando quadrados quentes e brilhantes no tapete. Porém, não mais. Um tenaz tecido de era garantia isso, agarrando-se ao vidro e deixando entrar apenas feixes de luz. Ao lado das portas havia uma mesa de madeira estreita, sobre a qual uma fotografia era exibida em uma moldura elegante. Estava muito escuro para ver a imagem e, mesmo que houvesse uma iluminação melhor, uma xícara de chá e um pires antiquados bloqueavam a visão de Sede. Ela mordeu os lábios, pensando. De certa forma, a tampa aberta do piano, as almofadas do sofá, remexidas, a xícara de chá sobre a mesa. A sala dava a impressão de que quem tinha morado ali acabara de sair e voltaria a qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, existia uma quietude misteriosa, de certo modo permanente, sobre o mundo do outro lado do vidro. A sala parecia congelada. O conteúdo suspenso, como se até o ar, o mais implacável de todos os elementos, tivesse sido fechado do lado de fora, como se fosse difícil respirar ali dentro. Havia algo mais também, algo que sugeria que a sala estava assim havia muito tempo. Inicialmente, Sede tinha pensado que eram seus olhos tensos, antes de perceber que o verniz sombrio da sala era, na verdade, causado por uma espessa camada de poeira. Ela podia ver isso claramente agora na mesa debaixo da janela, onde um raio de luz revelava todos os objetos, a caneta tinteiro, o abajur, e entre os dois a coleção de livros abertos e espalhados ao acaso. Uma folha de papel em cima da pilha chamou a atenção de Sede. O esboço do rosto de uma criança. Um rosto bonito, com olhos grandes e sérios, lábios macios e cabelos que caíam de ambos os lados das orelhas pequenas, de modo que ele, ou ela, era difícil dizer, mais parecia um duende de jardim do que uma criança real. O desenho estava borrado em algumas partes, notou, a tinta preta manchada, as linhas fortes borradas e algo havia sido escrito no canto inferior, uma assinatura e uma data, 23 de junho de 1933. Um ruído alto e um movimento rápido atrás dela fizeram Sede saltar, batendo a testa no vidro. 2 cachorros pretos ofegantes atravessaram os espinheiros para cheirar seus pés. Vocês querem o café da manhã, disse ela, enquanto um nariz frio e molhado cutucava a palma de sua mão. O estômago de Sede também aprovou, soltando um baixo murmúrio. Vamos lá, disse ela, afastando-se da janela. Vamos para casa. Sede lançou uma última olhada para a casa antes de seguir os cães de volta, através da sebe de teixos. O sol nascente deslizava atrás de uma nuvem e as janelas não refletiam mais o lago. A construção tinha assumido um ar sombrio, como uma criança mimada que gosta de ser o centro das atenções e não ficou feliz por ser ignorada agora. Até os pássaros estavam mais ousados do que antes, atravessando a clareira nebulosa com cantos que estranhamente soavam como risos, e o coro de insetos ficava mais alto à medida que o calor do dia aumentava. A superfície plana do lago brilhava de forma secreta e ardilosa. Sede, de repente, se sentiu uma intrusa. Era difícil dizer o que lhe dava tanta certeza, mas, quando se virou para sair, atravessou o buraco na sebe e começou a seguir os cães para casa. Ela soube, com aquele frio na barriga, que, como detetive da polícia, era bom que tivesse desenvolvido, que algo terrível acontecera naquela casa.